Bom dia! Pensei que a internet fosse me deixar na mão, tava devagar o negócio aqui, hein? Vou colocar essa música aqui, ó, que eu já comentei com vocês que eu adoro. Bom dia, Jana, que é Simple the Best, da Tina Turner. Bom dia, Kelly, Sil. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre vida e vida em abundância, né? Simple the Best. Você sabe por que eu gosto tanto dessa música? Deixa eu baixar um pouquinho. Ela fala sobre um amor da vida dela que valoriza muito ela. E nesse trechinho fala assim, você é simplesmente a melhor. Né? E para começar o dia eu ouvi essa parte, ela me dá uma disposição, um ânimo. E não é melhor do que os outros, é melhor do que você mesmo, né? É tão gostoso a gente acordar de manhã cedo e se encorajar e se colocar para cima, né? E dizer, vai que você é melhor, muito melhor do que você mesmo imagina, né? E o assunto de hoje tem muito a ver com isso. Vou começar com vocês contando uma historinha de um pescador, né? Aqui na nossa região a gente conhece muito a vida de pescador. Então tá lá um senhor na beira do rio, acho que era o Rio Coxim, se eu não me engano, hein? E aí ele tava lá, pescava um peixe. Quando pegava um peixão grande, falava, não. Devolvia pro rio. Ia lá, pescava outro. Aí vinha um peixe menorzinho, ele media mais ou menos, falava, opa, esse sim. Dentro do barco. De novo. Ia lá, jogava o anzol, esperava mais um pouquinho e vinha mais um peixão. E ele não gostava muito quando vinha peixão. Jogava pro rio. E quando vinha peixes pequenos, ele colocava para dentro do seu barco. E aí um pescador que estava passando por lá e ficou observando a situação, não estava entendendo nada. Se aproximou do pescador na beira do rio e perguntou, meu amigo, não estou entendendo. Cada peixão que você pega, você vai lá e joga de volta pro rio? Eu fico doido aqui querendo pegar o peixe para mim e você vai lá e pega o peixe pequenininho e põe para dentro do seu barco? Qual que é a lógica? Me explica. E ele fala pro rapaz, é porque a frigideira que eu tenho lá em casa, ela é bem pequenininha. E da mesma forma que esse senhor tem feito, né? Trazendo para nossa vida, quantas são as oportunidades maravilhosas que a vida nos dá e que a gente rejeita porque acredita que elas são boas demais para nós, né? Que nós não temos capacidade, que aquilo lá a gente não consegue dar conta, não cabe na nossa frigideira e a gente diz não. E a gente acaba se contentando só com as oportunidades pequenas porque a gente acha que é só aquilo lá que a gente consegue dar conta. Você já se viu fazendo isso em alguma vez na sua vida? Uma oportunidade de conhecer uma pessoa muito bacana e dizer não, inconscientemente a gente rejeitar essa pessoa. Oportunidade de um trabalho, de uma promoção e você falar, não, eu acho que é melhor a outra pessoa porque eu acredito que não tenho ainda capacidade para isso. Né? E várias outras oportunidades de ter uma saúde top. Bom dia, Júnior, bom dia, Lê. E se contentar em ter uma vida mediana. Né? E aí tem um trechinho na Bíblia que eu acho fantástico. E depois que eu ouvi ele, muita coisa mudou sobre a minha percepção do que é bom e do que eu tenho que buscar para minha vida. É lá João, capítulo 10, versículo 10. Onde Jesus fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Na Bíblia, que é esse livro de puro amor, já nos orienta sobre essa questão da abundância. E por que a gente acaba se limitando com tão pouco, tantas vezes, né? E aí que vem essa questão de entender o que é a abundância, né? A gente tem o conceito da abundância versus a escassez. Se você começar a reparar ao redor, a grande parte das pessoas vive uma vida de escassez, se limita com o essencial, né? Se limita em pagar as contas, eu preciso trabalhar para pagar as minhas contas e conseguir dar o essencial para minha família. Eu preciso ter um corpo que me dê o suficiente para eu conseguir trabalhar e que ele não me dê trabalho, mas sem às vezes uma disposição fora do normal, sem nada de diferente.
Ou então eu só quero ter um companheiro, só quero casar na minha vida e ter alguém lá para caminhar comigo e tá tudo certo. E acaba se contentando às vezes com uma pessoa que nem te faz assim querer ser uma pessoa melhor, né? Não desperta o melhor em você e você despertar o melhor dele porque você acredita que é só aquele tipo de relacionamento que você merece. E assim acontece em todas as áreas da sua vida. Quando a gente entende que basta o essencial para a gente estar nessa vida, a gente se contenta com isso e todas as outras coisas a gente não se permite entrar na nossa vida. Porque é isso que eu mereço e tá bom dessa forma, né? Isso é consequência de muitas coisas que a gente ouviu ao longo da nossa infância, do nosso crescimento, de que, filho, basta você pagar suas contas, você só tem que trabalhar para ter o seu dinheirinho na conta e não dever para ninguém. Né? Ah, não, filho, isso não é para você, isso daí é só para quem é filho de rico, para quem estudou em grandes faculdades. E aí vai lá e limita. Eu lembro de um filme que é aquele A Procura da Felicidade com Will Smith, que é fantástico. Tem uma cena onde ele tá lá com o filhinho pequenininho dele, deve ter uns 6 aninhos, 6 ou 7 aninhos, e estão jogando basquete, né? E aí o menininho vai lá, quica a bola e arremessa pra cesta e acerta. E o pai dele vai lá e fala pra ele assim: filho, você tem tudo pra ser tão bom quanto eu. Um jogador bem mediano, bem medíocre. Não adianta, meu filho, não perca seu tempo com isso daí, porque isso daí não faz parte da nossa história. A gente não tem esse histórico dentro da família. E o menininho chateado pega e joga a bola pro lado. E o pai se toca. O que eu tô falando pro meu filho? E ele vai lá, chama ele e fala: nunca permita que ninguém duvide do seu potencial. Ninguém, nem mesmo o seu pai. Quantas vezes as pessoas que a gente mais ama, que são autoridades nas nossas vidas, às vezes nos desencorajaram. E não era por maldade, gente, era porque elas realmente acreditavam que era verdade. Elas ouviram isso dos pais delas e estão replicando isso com vocês. Ontem mesmo eu ouvi uma situação de uma amiga que falava que a mãe falava assim: filha, você tem que aceitar as coisas que acontecem, né? Tem que os humilhados serão exaltados. Isso está na Bíblia, mas às vezes uma interpretação distorcida faz você acreditar que você tem que ter uma vida de humilhação, de aceitar o pouco hoje, para daí lá na frente, depois numa outra vida, você ser exaltado por Deus. Será, gente, que um Deus de amor e pura bondade, que é o essencial, o básico pra gente, sendo que a gente tem um mundo de infinitas possibilidades? E aí é a questão do que você acredita, né? Então, quanto mais a gente vê isso, ouve isso das pessoas, mas a gente vivencia, mas isso é uma limitação muito grande dentro da nossa cabeça, né? Então a gente precisa entender quais são as nossas crenças e a partir daí buscar mudar elas através de comportamentos, né? Comportamentos repetitivos formam uma nova crença, porém a gente tem que estar muito consciente de qual que é esse pensamento errado que a gente tem aqui dentro, qual que é a programação. E a gente entende a programação e começa a agir ao contrário. Então, já falei para vocês e vou repetir várias vezes, a mudança da crença acontece sobre forte impacto emocional, né? Seu marido te largou, depois de tanto tentar e você não quis abrir a mente, te largou. Você foi demitido porque o seu patrão estava lá te chamando, te dando oportunidade, pedindo para você estudar e você acreditava que não era bom o suficiente e não aceitou a oportunidade e você acabou perdendo o emprego, né? Teve um infarte, a vida te chamando para se cuidar, para ter uma vida saudável, e você achava que, não, eu sou bonitinho assim, né? O meu corpo é saudável desse jeito, mentindo para você e acreditando que aquela vida disfuncional era saudável, né? E aí fala então aqui que eu vim para ter vida e vida em abundância. É Jesus na Bíblia. E aí vem o Paulo Vieira e replica em cima disso. E tudo que não é abundância é disfunção. E toda disfunção merece ser tratada. Então vamos começar a perceber quais são os pensamentos errados que estão nos limitando e começar a buscar novas ações em cima disso, né? Então, se eu não quero ter uma vida de escassez, onde tudo é muito limitado, onde eu preciso me contentar com um pouco e começar a entender que a abundância é algo abençoado divinamente. Abundância é você viver com tanta qualidade, com tanta excelência, que você tem o suficiente para você viver muito bem e abundar ainda para poder ajudar as pessoas ao seu redor,
né? Então eu tenho uma condição financeira tão satisfatória que eu tenho para minha vida, para os meus filhos, a minha esposa e ainda para poder ajudar outras pessoas se tiver a necessidade, ajudar minha família, ajudar às vezes alguém que venha precisar, né? Eu tenho uma saúde tão disposta que eu posso me sustentar o meu corpo com muita disposição e ainda poder às vezes ajudar alguém que está precisando do meu cuidar do meu esforço físico, né? O meu relacionamento, eu tenho um relacionamento com tanta fartura de amor, né? Tenho amigos tão maravilhosos, tenho um esposo que me cuida, que me ama e eu também contribuo nele o suficiente para eu poder alimentar isso e ainda poder compartilhar com outras pessoas, dar esse amor todo a outras pessoas e as pessoas precisam. Como tem sido fantástico estar aqui compartilhando com vocês, porque eu vejo quantas que vêm e comunicam, Fran, como eu estava precisando, né? Eu estava lá, sempre gostei muito de ler e lia sempre muito rápido. E eu tenho um livro que eu gostava demais, já fazia 2 meses que estava lá parado. Depois que eu comecei a praticar o Milagre da Manhã junto nesse desafio, sentei em 2 dias e terminei de ler. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer, mas eu não sei o que estava acontecendo comigo. Foi o que essa minha amiga falou. Eu acho que eu estava amortecida, desmotivada, né? E quantas são as pessoas que estão vivendo desmotivadas? Vivendo, se contentando com mais ou menos, né? Achando que tá bom desse jeito, pelo menos eu tenho um marido. Tá bom desse jeito, pelo menos eu tenho um emprego. Né? Tá bom esse que eu ganho, pelo menos eu consigo pagar as minhas contas. E quando você começar a acreditar que você pode muito mais? E aí não é viver em espera do milagre, porque o que a gente mais encontra ao redor da gente são pessoas em busca de um milagre. Gente, esse milagre existe, mas Deus é o Deus do impossível. O possível é você quem faz. E aí é o convite da gente começar hoje, através desse milagre da manhã, é uma grande mudança que você pode se propor, né? A maneira como você acorda e a forma como você vai vivenciar esses primeiros momentos da sua vida são um grande passo para você iniciar essa vida de abundância que você não conhecia até então. Se permitir buscar muito mais. Então, começar um dia com uma energia abundante é o primeiro passo. O comum é o quê? A pessoa acorda ou com a coração acelerado, a mente acelerada, ansiosa, preocupada com o que vem pela frente, agitada já. Ai, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, não sei se eu vou dar conta. Tá lá, os filhos já apressada, atrasada, né? Ou então você acorda preguiçoso, lento, desestimulado. Putz, mais um dia, nossa, tem que trabalhar. Qual das 2 formas que você tem acordado ultimamente? Você se identifica com alguma dessas 2? Qualquer uma dessas 2 é disfunção, gente. Nenhuma delas traz vida abundante e vida saudável para você, não. Uma vida abundante você tem que acordar com energia. Lógico que os primeiros minutinhos é que a gente acorda meio... Tá ali, despertando, né? Mas acordar inspirada, abrir os olhos e falar muito obrigada, meu Deus, mais um dia maravilhoso está se iniciando. Tá tudo bem, as pessoas que eu amo estão aqui, o meu corpo está saudável, eu tenho meu trabalho, né? Então entender que o que você tem hoje é muito bom, né? Se o trabalho que você tem hoje não é o melhor que você quer, dá o seu melhor hoje para você poder caminhar rumo àquele que é abundante. Começa a estudar, vai fazer um curso de computação, tem tanta gente querendo trabalhar e não fez nenhum curso básico de computação. Vai começar a buscar o essencial para você começar a subir degraus e se tornar a pessoa que você precisa. Então, um conceito que a gente encontra dentro do livro do Milagre da Manhã é que o sucesso nível 10, ele tá aí, para quem quiser conquistar ele. Só que ele só existe de verdade para a pessoa nível 10, né? Então, o que eu tenho que fazer hoje para me tornar a pessoa nível 10 que vai criar, atrair e sustentar esse sucesso nível 10? Porque senão as coisas vão vir para minha vida, eu vou até ter naquele momento, mas eu vou desperdiçar. Quantas pessoas que às vezes ganharam na loteria, que veio aquele dinheiro em abundância e não sustentaram por 2, 3 anos? Porque não eram as pessoas capazes de viver aquilo lá. Ou então que vem um companheiro maravilhoso, um namorado maravilhoso e daqui a um tempo
aquele relacionamento se desintegra porque você não era uma pessoa bacana o suficiente para sustentar aquele relacionamento. Não é questão de ser uma pessoa boa ou ruim, é a questão da pessoa que se soma, né? De você ter um companheiro onde você divide o melhor que você tem. Ontem, conversando, geralmente quando a gente conversa com pessoas mais velhas, elas falam assim, eu tenho um tal conhecido que estão lá há anos, já estão há 30, 40 anos juntinho, e tão felizes. Vivem se implicando, mas não vivem sem o outro. Isso é tão comum, gente. Você vê relacionamentos. É muito gostoso a gente poder ver um casal de longa data, bom dia Cássia, bom dia Mariane, de longa data juntos, que se cuidam, que trocam carinhos, que falam com amor um do outro. Isso é prazeroso da longa data. Agora a gente vê a maioria dos casais de longa data que a gente vê, estão juntos, olha o dia nascendo lá atrás, que coisa maravilhosa. Que estão juntos há anos, mas por convenção social, porque foi assim que aprendeu que você tem que nascer, crescer, casar, viver junto a vida inteira e depois morrer. Né? E aí às vezes vão ser felizes, sabe quando o companheiro morre? Que tragédia, porque viveu uma vida inteira juntos ali, entendendo que era aquilo lá que você merecia, uma vida às vezes de maltrato, de humilhação, mas não humilhação, às vezes não precisa nem se bater não, gente, mas humilhação em palavras, um desestímulo dentro de casa, uma pessoa que te desencoraja todo dia, mas está lá, aguentando aquilo lá a vida inteira, porque acha que é aquilo que merece. E o amor é uma coisa maravilhosa, estar junto com alguém é uma coisa maravilhosa, mas ela tem que ser algo que te soma, que te faça ser uma pessoa ainda melhor, e não onde você se contente porque você acha que é só isso que você merece. Gente, que Deus é esse? Que quer que a gente tenha o essencial? Deus está aí para nos dar o melhor, porém a gente precisa merecer esse melhor. E é por isso que vem as dificuldades vêm nos lapidar para nos tornarmos pessoas melhores que mereçam e sustentam essa vida abundante, né? Então entender qual que é a nossa realidade hoje, não ficar se lamentando não. Então vamos acordar com energia, com disposição, vamos fazer o nosso milagre de amanhã para se energizar, orar e se conectar com Deus, silenciar um pouquinho da nossa mente, né? Ler, ouvir coisas que te façam uma pessoa melhor, que te mudem esse pensamento, que te mudem essas crenças, despertar aqui dentro e começar a praticar novas rotinas, novos hábitos, novas formas de se relacionar. Você sabe que uma das coisas que eu me propus agora no Milagre da Manhã é só amor. Já faz 3 dias que eu tô me superando. Não questionei, não briguei com a minha mãe. Não contrariei, porque eu não tenho que dizer o que é certo ou errado, eu só tenho que dar amor. E eu percebo que quanto mais amor eu dou, mais ela tem se sentindo mais calma. E você que tem as pessoas ao redor também, que a gente quer ficar sempre corrigindo, dizendo o que é certo ou errado, indignado às vezes com o comportamento, isso é o comum de acontecer, né? A gente às vezes se constrange com alguns comportamentos ao nosso redor e quer ficar dizendo, você não pode fazer isso, até quando você vai fazer isso? E as pessoas só precisam de amor, na verdade. E quando a gente dá carinho, dá amor, e a gente diz o quanto eles são importantes, o coração vai acalmando, e quando você tem amor aqui dentro, gente, você começa a transbordar amor. Se você vê as pessoas que maltratam, as pessoas que não são tão amorosas, calorosas, ou que às vezes agem de uma forma um pouco ignorante, é porque elas têm muito amor aqui dentro. E a única coisa que a gente precisa dar é amor. Quanto mais amor a gente dá, mais começa a encher o potinho delas e mais elas podem ter a oportunidade de transbordar isso e mudar esse comportamento. Então eu acho que é isso que a gente tem que começar hoje, né? Transbordar em bons sentimentos, em atitude, né? Entender que se a gente quer uma vida de abundância, o primeiro passo tem que ser nosso, sempre. E aí agir. Começar subindo degrau por degrau. Então minha vida hoje está bem insatisfeita, medíocre, mediana, meus relacionamentos não são bons, meus amigos não me somam, né? Meu trabalho talvez não seja o melhor. E entender o que eu quero. O coach trabalha muito em cima disso. Entender a vida que eu tenho hoje, entender onde que eu quero chegar. E começar a subir degrau por degrau. Né? E aí a cada conquista celebrar, vibrar, porque você precisa reforçar aqueles sentimentos de capacidade. A gente falou ontem sobre isso, né? Então as grandes mudanças não acontecem assim, simplesmente, mas a gente não precisa acelerar, a gente só não pode parar,
né? Então começa com um dia diferente, com uma forma de se vestir diferente, com um sorriso no rosto diferente, com a forma de você se comunicar diferente, né? Perceba o trabalho que você tem, que muitas vezes ele pode ser muito melhor do que você imagina e você está olhando ele de uma forma negativa. Comece a dar o seu melhor ali. Comece a perceber como que você pode ser melhor, o que você pode estudar, que curso que você pode fazer. E faz. Presta atenção na sua família, nos seus filhos, no seu esposo, na sua esposa, como tem sido o seu relacionamento com eles e como que você pode começar a ser diferente e incentivar isso dentro do seu meio. Tá? A mudança acontece, mas acontece primeiro em mim. Primeiro eu mudo e aí depois eu vou começando a passar isso para as pessoas ao meu redor. E a melhor forma de transformar é através do exemplo. As palavras movem, mas o exemplo arrasta. Então comece hoje a viver a sua vida abundante e as pessoas ao seu redor vão ser contagiadas, porque você vai começar a ter o suficiente para você e a abundar para as pessoas ao seu redor, né? E a vida pode ser muito mais fantástica do que a gente tem vivido. Explore seu próprio coração com diligência, pois dele sairão as respostas da sua vida. Busque as respostas aqui dentro, gente. E aí antigamente se falava muito que é aqui dentro que a gente sentia, né? Mas é aqui dentro que vem os sentimentos. Entenda a forma como você vive, os sentimentos que você tem e busque entender qual a forma melhor seria. E comece esse processo de mudança. E vamos junto crescer, vamos junto compartilhar, vamos junto buscar essa vida abundante, onde a gente pode sim ter uma vida de felicidade, tá? Eu acredito muito que o sofrimento, as dificuldades, as limitações, elas são extremamente importantes na nossa vida, para nos tornar pessoas melhores. Quanto mais rápido eu caminhar pelo bem, quanto mais eu fizer para ser uma pessoa melhor, menos necessidade de dores e sofrimentos eu vou ter. E aí a vida vai ficando cada vez mais leve, intensa e prazerosa. E o mesmo dia que você podia ter semana passada, a mesma vida, com uma simples mudança de mentalidade, pode se tornar abundante de imediato. Às vezes o que você precisa é só mudar a sua percepção. Você já tem essa vida abundante, é só você que não está enxergando, Então vamos começar hoje. Bom dia para vocês que começaram aqui já, Eu estou postando os áudios aqui 24 horas e estou colocando também no YouTube. Se às vezes vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, lá a gravação acho que tem ficado melhor por causa da oscilação da internet que não impacta, tá? Então, o meu convite de hoje é esse. Vamos viver uma vida e uma vida com abundância. Transbordar amor, transbordar potencial e transbordar atitude. Tenha um lindo dia.